Olá pessoal, já vou bater um papo com o Gabriel Fioretti, ele que está aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área Controle Externo. Não só aprovado, mas também empossado. Gabriel, quero agradecer a sua disponibilidade. E antes do trabalho, vamos à corrida aqui da Estratégia para poder dar o seu depoimento, falar um pouquinho sobre a sua jornada até sua aprovação. Parabéns pela grande conquista. E para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de ter convidado para estar aqui, porque sempre assisti suas entrevistas e assim ficava imaginando, pô, será que algum dia eu vou conseguir ter a aprovação de poder contar a trajetória e, enfim, aconteceu depois de muito esforço, então para mim é uma honra muito grande. Bom, meu nome é Gabriel Azevedo Fioretti, eu sou do Rio de Janeiro, sou formado em Estatística pelo IBGE, o IBGE tem uma faculdade, se chama ENSE, Escola Nacional de Ciência e Estatística, lá no Rio de Janeiro também, e eu tenho 30 anos. E de onde veio essa vontade de fazer concurso público? Quando que você, de fato, iniciou no mundo dos concursos? Bom, assim, eu acho que é a soma de vários motivos, mas eu vou citar aqui, acho que 3 principais. Primeiro é que eu fui vendo, assim, na família, quando rolava algumas demissões, e isso gerava uma certa turbulência, é um período bem complicado, eu fui vendo acontecendo com algumas pessoas próximas a mim, eu falei, pô, seria bom ter um pouco mais de estabilidade para poder construir uma família, ter uma casa, esse tipo de coisa, né? Acho que esse é um motivo até comum para muita gente que começa a estudar para concurso. Um outro ponto que também foi muito relevante para mim é que eu vi assim, se eu saísse, se eu me formasse e começasse a trabalhar, provavelmente eu teria um salário inicial bem baixo. Eu olhei assim, as carreiras como auditor da Receita Federal, por exemplo, inicial mais de 20 mil e tal. E, então isso foi bastante, me incentivou. Eu achei, isso foi até um pouco de ingenuidade, porque você pensar, para que eu vou escolher um cargo que vai me pagar pouco se eu posso passar para a Receita e ganhar para caramba? Só que tem um esforço muito grande envolvido, né? E às vezes a gente desconsidera essa parte. Mas tendo esforço e conseguindo alcançar, acho que vale muito a pena, sim. E um terceiro ponto que, para mim, acho que é até um pouco mais específico, foi muito importante, é que se eu fosse trabalhar na minha área de formação, acho que eu ia ficar muito assim no escritório, uma coisa um pouco mais monótona, e eu sempre estudei para a área de auditor. Então acho que eu queria um pouco mais assim de aventura, de ir lá fiscalizar, de ir até os lugares e ver o que está acontecendo, né? Então isso me motivou também. Então, seu foco inicial, seu início dos estudos já foi, então, para auditor? Você já começou os estudos conhecendo um pouco a carreira, sabendo das possibilidades? O que me fez iniciar foi a Receita Federal, que eu acho que é o que todo mundo conhece, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu conheci outras carreiras de auditor, tem auditor de tributário do estado, tem do município, e tem o auditor de controle, que eu fui conhecer depois. Eu nem sabia que existia Tribunal de Contas, Controladoria, né? E onde eu estou hoje é a área de controle, que eu até gosto bastante, mas eu não conhecia na época que eu comecei a estudar. Eu comecei por causa da Receita. A gente brinca que a área fiscal e controle são primos irmãos, né? Assim, dá para conciliar para os dois. É claro que tem matérias distintas, mas a base, né, acaba sendo a mesma para as duas áreas. Então é muito normal de ver pessoas ou que migram integralmente ou que conseguem conciliar, a depender do tempo que tem disponível, essas duas áreas, tanto fiscal quanto controle. Você falou sobre começar a trabalhar na sua área, então você pode se dedicar integralmente aos estudos para concurso público desde o início, precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Eu comecei a estudar quando eu estava na faculdade, mais ou menos lá para metade. Então, eu fazia faculdade e estudava. Eu tive alguns meses depois que eu me formei que eu pude só estudar, mas eu já passei para um concurso e aí eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, a maior parte eu sempre tive uma outra atividade que eu fazia em conjunto. E eu até, assim, eu faço uma recomendação para não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente que quer trabalhar, quer estudar para concurso, quer fazer faculdade e acaba que faz tudo mal e não consegue desempenhar bem nas coisas. Tem que escolher, eu acho que tem que pegar duas coisas, sei lá, ou faculdade e concurso, ou trabalho e concurso, e com calma, aí termina a faculdade, vai pegando uma nova coisa para conseguir ter tempo para se dedicar, né? Senão acaba embolando tudo, né? Então, quais foram as suas experiências de aprovação? Porque, pelo que entendi, TCU não foi a única. Não foi. A primeira prova que eu fiz foi do TCE de Pernambuco. E eu acabei até sendo aprovado lá, foi em 2017 essa prova. Só que demorou muito para chamar, foi chamar em 2023 agora. Então,
acabou que eu nem fui quando chamou para lá. A primeira prova que eu passei e assumi foi da Controladoria Geral de Niterói, foi em 2018. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei por cerca de 5 anos, e eu continuei estudando para fazer outras provas, mas eu não queria fazer prova intermediária, assim, para subir um pouco, mas continuar estudando. Eu queria já fazer um concurso que fosse definitivo, entendeu? E aí eu continuei estudando por mais uns 5 anos e agora fiz a prova do TCU e pude passar, e agora sim um concurso definitivo, pretendo parar aqui. A gente sempre pergunta, vai continuar estudando? Eu acredito que não, mas nunca se sabe, né? Vai que, sei lá, outros cargos que as pessoas olham também depois de conselheiro substituto ou ministro substituto do próprio TCU, mas no momento eu estou bem tranquilo, estou satisfeito com o TCU, então não pretendo continuar estudando, não. E nesse tempo, né, nesses 5 anos aí de Niterói até TCU, foi um estudo contínuo ou foi um estudo que você foi levando de maneira mais, com menos horas de estudo e em algum momento você deu essa virada de chave para intensificar? Como que foi o estudo nessa segunda parte, digamos assim, já servidor? Quando eu tive que começar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, não dá para eu me dedicar à mesma quantidade de horas que antes, quando eu estava só estudando, aqueles poucos meses que eu consegui. Então, o que eu fazia era acordar cedo, eu acordava cerca de, assim, mais ou menos 3 horas da manhã, ficava estudando até a hora do trabalho, aí eu ficava lá, quando eu chegava em casa eu jantava e ia dormir. Aí eu acordava cedo e ficava nisso. Eu conseguia estudar cerca de umas 4 horas por dia líquidas, né? E, assim, durante esse período também teve a pandemia, que foi um período horrível, por quê? Porque eu já estava com vários anos de estudo, já estava no nível bom, já de quase sendo aprovado, veio a pandemia e parou de ter prova. E aí para quem já está no nível muito bom, foi horrível, porque você já quer que saia edital logo, quer fazer prova, e não tem nada. Então você tive que ficar cerca de 2 anos lutando assim para manter o conteúdo e sem saber quando que ia acabar, né? Para quem estava iniciando naquele momento até que, óbvio que a pandemia teve um monte de coisa ruim, mas para fins de concurso foi bom porque a pessoa estava no início, então teve muito tempo para se dedicar, para estar no nível competitivo, né? E aí, nesse período, as pessoas até acham, ficou em casa de teletrabalho, tem gente que acha que estudou pra caramba nesse período. Para mim foi até pior, acho que diminuiu a quantidade de tempo que eu estava estudando, entendeu? Porque a gente não tinha um objetivo, não tinha uma prova em mente, então foi um período bem complicado. Aí, que bom que depois também, quando acabou a pandemia, aí veio uma enxurrada, veio uma onda de prova que está até agora, não para de sair de tal, né? Isso é ótimo, né? Acho que a pandemia teve esses dois lados, teve o lado de quem desanimou, o lado de quem desistiu, teve o lado de quem iniciou, aproveitando o home office. Eu acho que trabalhar e estudar, é claro que é cansativo, eu acho que vem muita questão do autoconhecimento, de você saber se você vai render melhor acordando mais cedo antes do trabalho ou depois do trabalho, né? Mas realmente foi um período assim que a gente teve muito essa virada de chave de muitas pessoas, né? De alguns desistirem, de alguns iniciarem, ou de como você ter que manter os estudos já na expectativa de prova. E como que você montou o seu cronograma de estudos, né? Imagina que tem os dois momentos. O primeiro, quando você tinha matéria que tinha que começar do zero, e o segundo momento, quando muitos conteúdos aí entrou no modo revisão. Então, como que você montou o seu cronograma nessas duas fases, nas fases de conteúdo novo e na fase de revisão? Bom, para começar, quando estava tudo lá no zero, eu fazia aquele esquema de revisão de um dia depois, uma semana e um mês depois. Eu acho que isso é fundamental, porque você lê a matéria no dia seguinte, você já esqueceu quase tudo. Então, se você não revisar, você pode fechar o edital inteiro. Você não vai conseguir lembrar e não vai conseguir acertar as questões. Então, eu sempre fui bem organizado com essa questão das revisões. Eu fazia certinho. E, nessa época, eu focava mais nos exercícios do PDF. Estudava a aula, fazia exercícios para fixar, para ver se eu entendi e ver o que era mais importante, que às vezes a gente lê uma aula e nem sabe o que é importante de lá. Quando a gente faz as questões, a gente vê, isso aqui é que cai mais, então quando eu for revisar a aula, eu vou focar nessas coisas, entendeu? Então isso era mais lá no início. Depois que eu já tinha fechado o edital, já tinha feito várias revisões, eu fazia muito exercício. Antes eu fazia o exercício de uma aula específica, agora eu juntava exercício de todas as aulas e ia fazendo aleatório. Uma vez pegava da aula 1, depois lá da aula 10, ia aleatoriamente.
depois que eu fazia várias questões, centenas delas, eu via o percentual de acerto que eu estava em cada aula, em cada tema. E aí eu pegava essas aulas que eu estava pior e fazia revisão dessas especificamente. Eu não perdia mais tempo com aulas que eu já estava bem. Eu fazia questão. Quem já está avançado é principalmente questão. No início, enquanto você está começando, é muito texto, muita leitura de teoria, e depois, no final, é questão quase que o tempo todo. Você só vai ficar revisando aquilo que você está mais fraco, né? Então foi essa a diferença. Mas é sempre importante também uma coisa que eu tive um problema que eu tive. Eu acabava não tendo o meu material marcado em algumas ocasiões, e isso ficava muito ruim para revisar, porque se você tiver que pegar o PDF inteiro e ler todo, você vai perder o tempo todo de novo, né? Então é sempre bom guardar os PDFs marcados para quando você precisar revisar, conseguir ler rápido, sem perder tempo. Porque o edital desses concursos são gigantescos, então se você não tiver uma estratégia de eficiência, não vai dar tempo de estudar tudo que precisa, né? Você citou sobre marcações, me remete ao estudo PDF, né? O PDF foi realmente a sua base, você chegou a utilizar videoaula, chegou a utilizar outras ferramentas, estava te mostrando que o estúdio, você comentou, mostrei o estudo de do Estratégia Cast, você comentou que em alguns momentos utilizou o áudio também. Então, quais foram as ferramentas do Estratégia que você utilizou? Mas antes é bom perguntar, né? Como e quando que você conheceu a empresa? Bom, primeiro, eu estudava bastante por PDF, eu acho que é o mais rápido mesmo. Só que eu usava um pouco de tudo, cada coisa numa situação diferente, né? Quando eu sentava para estudar, estava descansado, eu sempre tentava focar no PDF, pela agilidade, mas se eu tivesse uma matéria que eu estava com alguma dificuldade, eu pegava vídeo para ter uma outra ótica daquela mesma matéria, às vezes entra melhor uma matéria que eu estou com dificuldade, ou se eu já tivesse, passei o dia estudando, estou cansado, mas quero estudar mais um pouco, não aguento mais ler PDF. Eu pegava um vídeo para ir revisar um pouco. Eu usava também os áudios, às vezes estou no trânsito, estou fazendo alguma coisa na casa, eu boto aquilo, ficava ouvindo. Usava também o passo estratégico para revisões. A trilha eu também usava, trilha estratégica, mas ela já é mais assim, para dar um direcionamento para o estudo, né? Não é assim tanto para estudar. Então eu usava um pouco de tudo, cada coisa no seu momento, né? E eu conheci o Estratégia lá no início. Quando eu fui estudar para concurso, eu fui procurar material para fazer a prova. Eu via que tinha na banca, sempre vende esses negócios, né? Só que eu fui pesquisar na internet e eu vi que o curso que estava tendo mais aprovações era o do Estratégia. Então eu pensei, então tem que ser lá, né? Aí eu já comecei a ver o material, a ler, estudar, e eu gostei bastante. Então, desde o início, sempre fui com Estratégia e estou bem satisfeito com isso. Até recomendo aí para a galera que estiver começando, acho que é uma boa. É muito importante ter um material bom, porque senão vai acabar perdendo tempo. Se você pegar um livro, assim, ele pode ser bom também, só que se ele não for focado em concurso, você vai ficar muito tempo lendo coisa que pode não cair na prova. Então, acaba perdendo, né, o tempo. E o que te cativou, né? Você comentou sobre ter olhado na internet, gostou do material, mas uma coisa é você ter indicações, né? Seja indicações de alguém próximo, indicações do próprio Google ali mostrando, né? Trazendo para você a informação dos alunos aprovados. Mas o que para você foi o diferencial no material que fez com que você realmente falasse assim, não, é aqui que eu vou ficar? O material do Estratégia, ele permite que a gente baixe as primeiras aulas, né? Para testar gratuitamente. Então, baixei essas aulas, comecei a ler e falei, eu tô conseguindo entender. Eu sou da área de estatística, área de exatas, e eu achava que eu não gostava de ler, que eu não gostava de direito, e que eu achava que ia ter muita dificuldade nisso. Então, eu peguei lá uma aula de direito constitucional, comecei a ler, e aí eu, tô entendendo tudo isso aqui, né? Aí eu gostei, né? Então, aí segui em frente. Também tinha alguns amigos que também estavam estudando na época, a gente conversou e tal, eles usavam Estratégia também, e aí eu segui. Eu acho interessante que você comentou sobre as ferramentas que você utilizou, né, como passo estratégico, que é um material que traz aí a porcentagem, aquilo que mais cai, então ajuda muito na revisão, principalmente, então para quem já está no estudo mais avançado. A trilha estratégica, como o próprio nome diz, né, é uma trilha, são atividades que você pode fazer quantas você tiver disponibilidade por dia, que vão aí te mostrar o que estudar, o momento de fazer revisão, o momento de fazer questões, né, ajuda muito para quem está iniciando, por exemplo, para não precisar montar um cronograma
cronograma. Tem muita gente que fica na dúvida do que montar, né, quais matérias dá mais ênfase, então a trilha te ajuda nisso. Mas não quer dizer, né, que você precisa utilizar todas as ferramentas e estratégia para ser aprovado. A base vai ser ou o PDF e ou as videoaulas, né? Mas essas ferramentas vêm para agregar, para auxiliar de acordo com o que vai ser melhor para você no momento que você está estudando, né? Eu vi que você encontrou o professor Rafael Lacerda aqui de TI, você chegou a utilizar videoaulas nesses momentos, principalmente, né, de revisões no YouTube, que Estratégia faz, sim, de Hora da Verdade, os momentos aí, teve o professor Herbert que fez um intensivão aí, um corujão à noite, que ele deu aula até de pijama, foi madrugada fora. Você chegou a utilizar, fazer uso dessas revisões gratuitas no YouTube do Estratégia? Sim, usava sim. Até assim, eu na semana da prova, aquelas Hora da Verdade eu usava também, porque quando a gente tá perto da prova, eu já tive assim, algumas que eu fui fazer e eu estudava o dia inteiro sem parar, e acabou que quando eu fui fazer a prova eu já estava tão cansado que eu comecei a errar um monte de besteira. Aí eu falei, eu não vou fazer mais isso, na semana da prova eu vou estudar ainda, mas vou estudar, vai ser mais tranquilo. Aí eu ficava vendo a Hora da Verdade, que já dava para pegar quase tudo do edital também, né? Então, e na véspera tem a revisão de véspera também. Então eu estudava assim, o máximo que eu conseguia até uma semana antes. Aí depois eu ficava tranquilo para chegar lá descansado e fazer uma boa prova. E eu acho que para mim funcionou. Eu sei que tem gente que gosta de ficar estudando o extremo até quase entrar na prova, e para algumas pessoas funciona. Acho que é questão de ver o que funciona com cada um, né? Mas eu sempre vi esses vídeos assim, deles de revisão, sim, sempre acompanhei, é sempre muito bom. Eu sei que é da área dos números, né? O TCU teve a prova discursiva. A prova discursiva não foi uma redação, tema de atualidade, foi um tema da prova objetiva. Então, se você está estudando focado na objetiva, de certa forma, você já está estudando para discursiva, mas é preciso saber passar para o papel, né? Marcar X, você sabe que uma das respostas ali está certo. Na discursiva, você tem que começar uma resposta do zero. Então, como foi a sua preparação? Em que momento que você começou a se preocupar com a prova discursiva? A prova discursiva, eu acho que a coisa mais difícil dela é saber o conteúdo. Porque numa questão de múltipla escolha, você vê lá que parece mais certa e muitas vezes você consegue acertar. A discursiva, você tem que saber o conteúdo para conseguir escrever. Então, ao longo de quase toda a minha trajetória, eu foquei mais em estudar o conteúdo, ou seja, PDF, leitura, exercício. E quando eu estava quase fazendo a prova, assim, no pós-edital, geralmente no pós-edital, eu comprava algumas correções e via o formato que eu tenho que estruturar a minha resposta. Mas eu quase não gastava muito tempo estudando especificamente para a discursiva. Eu estudava a matéria, porque se eu estudasse a matéria, eu teria o conteúdo para poder fazer a discursiva, entendeu? E pensando na sua preparação como um todo, você consegue aí enumerar, elencar erros que você teve durante a sua preparação, seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você enxerga agora como já aprovado? O que você acredita também que foram os seus principais acertos durante essa jornada? Olha, o meu principal erro, eu considero que foi ter parado de fazer exercício físico. Por quê? Eu considerava que era perda de tempo. Se eu falava, se eu ficar 1 hora na academia, eu vou perder 1 hora de estudo. Só que eu acho que quando você vai fazer alguma coisa assim de curto prazo, talvez essa regra funcione. Preciso, sei lá, entregar um trabalho semana que vem. Se eu não for à academia, eu consigo me dedicar ao trabalho e entregar. Só que o concurso público, ele é de um longo prazo, às vezes vai ficar anos. Se você não fizer o exercício físico, você vai começar a sentir... você não vai ter energia para fazer as coisas. Então, eu acho que eu já cheguei lá no final da trajetória cansado, e eu acredito que foi muito por conta disso. Se eu pudesse voltar atrás e ter feito algo diferente, seria isso, continuar fazendo exercício físico, academia ou alguma atividade qualquer que a pessoa goste, né? E o acerto, eu considero que foi a minha persistência, porque desde o início eu botei na minha cabeça, eu vou passar na prova que eu quero. Eu não tinha um cargo muito específico na minha cabeça, eu acho que isso é até arriscado, porque às vezes você não passa na prova e fica frustrado, né? Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia passar por um cargo que eu ficasse satisfeito. E eu não ia desistir enquanto isso não acontecesse. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de ter. Se você não tiver persistência e desistir no caminho, vai acabar perdendo tempo de, assim... porque o concurso tem muito disso. Você fica muito tempo estudando, você não tem um salário, não ganha nada, até que você vai e passa na prova. Aí pronto, aí você ganha tudo de uma vez, que é o cargo, a estabilidade, o reconhecimento, né?
Então, se você parar no meio do caminho, todo esse tempo que você se dedicou, ele não vai ter servido para nada, né? Então, de negativo que eu fiz, eu acho que foi exercício físico, e de positivo eu acho que é persistência. Você comentou sobre persistência, não desistir. Claro que você não desistiu, afinal você está aqui dando entrevista falando sobre a sua aprovação. Mas teve dia que você chutou balde? Claro que foi lá, pegou. Acho que estudar para concurso, né? Às vezes as pessoas acompanham algumas pessoas no Instagram, acham que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que a pessoa consegue todo dia bater aquela meta. Mas eu acredito que todo mundo tem aquele dia que tinha expectativa de estudar mais e não rendeu muito, ou tinha aquele dia que queria estudar, aconteceu um imprevisto e não estudou. É que nem dieta, né? Às vezes você chuta o balde ali um dia, mas se você conseguir nos outros dias seguir direitinho e seguir firme, a aprovação vem, a dieta dá resultado. Então teve dia que você chutou o balde, mesmo que depois você foi ali e pegou? Sim, olha, teve vários dias que eu pensei em desistir, assim, muitas vezes, mas como eu tinha isso muito claro que eu precisava alcançar esse objetivo, senão eu não ia me sentir bem comigo mesmo, que eu ia me sentir assim, se eu tivesse fracassado, e aí isso não ia fazer bem para minha própria mente, entendeu? Mas já teve vários dias que eu não alcancei a meta, estudei menos do que eu tinha programado, teve dias até que eu não estudei. E eu acho que isso é completamente normal. O que diferencia é se no longo prazo você vai... Por exemplo, um dia que eu não tivesse muito afim, eu estava com a meta de 4 horas. Se eu estudar, é melhor eu estudar 2 do que não estudar nada. Se tiver um dia que eu preciso não estudar, que eu não estou bem, não sei o quê, também ok, isso faz parte. Eu só não posso, em vez de um dia, passar por uma semana, um mês, ficar um maior tempão parado, e aí se isso acontecer, realmente não vai conseguir, né? Você tem que tentar fazer o máximo que for possível. Mas lembrando que somos humanos e essas pausas às vezes são importantes. Eu já teve vezes que eu fiquei uma semana sem estudar também, que eu estava precisando descansar. Então é normal. Só não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, né? Aí vem a importância do autoconhecimento, né, de você realmente perceber que naquele dia você não consegue, ou que naquele dia você vai conseguir menos, né? Porque como a gente fez eu equiparei aqui, é como a dieta, né? Não adianta você furar a dieta todos os dias e querer ter o corpo do verão, né? Não vai conseguir, pelo menos não da forma com que tem que ser. Agora, se você quer alcançar um resultado, né, existem sacrifícios a ser feitos, para alguns os sacrifícios vão ser maiores, para outros vão ser menores. Eu sempre brinco, né, que sempre vai ser mais difícil para mim, porque são os meus problemas, as minhas dificuldades, o jardim do outro sempre parece mais florido, sempre parece que foi mais fácil, né? Mas apesar de ser difícil, eu nunca vi ninguém vindo aqui dando entrevista sem estar com um sorriso no rosto, mostrando que valeu a pena, né? Faria tudo de novo? Faria, sim. Depois que você... Ao longo da trajetória, você fica pensando, caraca, onde que eu fui me meter, né? Porque você entra nisso e é difícil de sair, né? Porque aí você fica pensando, pô, pra que eu escolhi isso, né? Podia ter ido pra qualquer outra coisa mais fácil. Mas depois que você passa, que você vê seu edital, que você é nomeado, você toma posse e começa a exercer, você vê até a felicidade dos familiares, vendo a conquista, o orgulho deles, né? E acho que recompensa todo aquele sacrifício que você fez ao longo da trajetória. Como você disse, né, os familiares orgulhosos e tudo, eu imagino, meu sobrinho, meu filho, tu tá no TCU, falando com muito orgulho, mas para você, em que momento que a ficha caiu? Foi quando viu os resultados, foi quando veio a nomeação, foi durante o curso de formação, ou até hoje a ficha não caiu? Olha, para mim é até estranho, porque eu acho que caiu a ficha quando eu estava trabalhando lá, e aí eu estava lendo uns documentos e tal, e a gente vê que o TCU, ele fiscaliza todo o Brasil, então os números são gigantescos. Eu estava olhando, caramba, isso aqui que eu tô trabalhando é muito gigante, né? E começou a cair a ficha para mim, enquanto eu estava lá trabalhando e vendo a grandiosidade do que eu estava mexendo ali, entendeu? Para mim foi assim. Eu sei que o TCU já foi eleito, né, como um dos melhores lugares para poder se trabalhar. Hoje, trabalhando lá, concorda? Para você, como estar no TCU? Concordo sim. A galera fala isso e aí eu sempre ouvi, TCU é o melhor órgão para se trabalhar, e você vai criando expectativas, né? Eu cheguei com as expectativas mais altas possíveis lá no tribunal. E eu posso dizer que todas foram até superadas, porque é um órgão excelente, a galera te recebe muito bem, a instalação lá é muito boa, entendeu? Então acho que foi até superado as expectativas gigantes que eu já tinha.
Uhum. Eu fiz uma entrevista agora há pouco com um colega seu de trabalho, também aprovado nesse último concurso, né? Jovem também, a diferença de vocês é de um ano, ele com 29, você com 30. Mas, de forma geral, as pessoas que foram aprovadas aí, teve espaço para todo mundo, de todas as idades, né? Às vezes pode passar uma impressão assim, ele jovem, foi aprovado, já passei da idade, então, de fazer concurso. Mas não é assim, né? Teve pessoas aprovadas de todas as idades, com todas as histórias diferentes, homens, mulheres. O mundo dos concursos, ele não faz essa diferenciação, né? Claro que tem concursos principalmente para a área militar, polícia militar, corpo de bombeiros, que vai ter o limite de idade, mas fora isso, né? Fora ressalvo essas exceções, não tem, né, nada que impeça de fazer o concurso público ligado a isso. Todo tipo de gente que passou lá, homem, mulher, novo, velho, com filho, sem filho, então... cada pessoa com as suas características vai ter que ver a sua estratégia para conseguir estudar, porque se tiver filho vai ter que dar menos atenção a ele, então tem esse sacrifício que para muita gente é difícil, mas se você der o seu jeito, vai conseguir também, né? Então, uma forma é assistindo várias entrevistas de estratégia, vendo histórias diferentes, pessoas que utilizaram formas diferentes de estudo, claro, né? Tem uma base comum, então vejo que essa base comum geralmente é o estudo através de PDFs ou videoaulas, fazer muitas questões, como você disse no início, para ver aquilo que você aprendeu, já mais para o final, para revisões, então você vê o que é comum a todos os aprovados e vê o que cada um tem de diferente na rotina, na vida, o tempo que tinha para estudar, a forma que fez e ver aquilo que vai se adaptar a você, porque não existe fórmula mágica para ser aprovado, né? Existe muita dedicação e por que não dizer um bom material para acompanhar? Que aprovação vem pedido de entrevista também para você que está aí do outro lado, poder estar aqui, né, como o Gabriel está hoje dando a entrevista. Então, para a gente já finalizar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, agora como ex-concurseiro, até então, como você disse, né? E já concursado, aprovado, nomeado, empossado. Bom, vou deixar umas 3 dicas para a galera que ainda está estudando. A primeira é: consegue um bom material, porque se você ficar estudando com algo que não seja focado em concurso ou um material ruim, você vai acabar perdendo tempo. E você quer, assim, num concurso desse grande, que tem tanto material, você quer eficiência, você quer aprender rápido para conseguir ficar em alto nível. Então, procura um bom material. Eu sempre digo para as pessoas que eu comprei a assinatura vitalícia do Estratégia. E para mim, acho que foi a melhor compra que eu já fiz na vida. Por quê? Porque ela me possibilitou agora comprar tudo que eu quiser. É uma compra que acaba que ela traz todas as outras, né? Porque senão não estaria trabalhando, não teria condição de comprar as outras coisas. A segunda dica é: se você decidiu estudar para concurso, então se dedique, tenha persistência, você vai querer desistir, você vai às vezes não alcançar a meta, mas no longo prazo você tem que tender a alcançar o que você está se propondo. Então dê o máximo, se você não conseguir 100%, ok, né? Mas dê o seu melhor. E a terceira dica é: você tendo um bom material, você dando o máximo da sua energia, é o tempo, né? Porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu fiquei anos estudando, né? Então você espera, porque se você estiver fazendo tudo certinho, uma hora com certeza vai chegar a aprovação também. Anos estudando, né? Você pode decidir se você quer passar esses anos estudando agora, para daqui a 1, 2, 3 já estar no cargo dos sonhos, né? Ou se você quer esperar para demorar ainda mais vir essa aprovação, vir o cargo dos sonhos. Você comentou sobre a assinatura vitalícia, sinto informar, mas a assinatura vitalícia foi em 2 momentos pontuais de estratégia. Eu acho que do primeiro momento até o segundo foram 4 anos, só foi tipo Copa do Mundo, assim, né? Uma coisa pontual que acontece. Eu não sei se terá outras oportunidades, mas outras assinaturas tem aí, né? E trazem as ferramentas, é só olhar qual que você quer, mesmo a básica, não é tão básica assim, vai ter já tudo que você precisa para ser aprovado, mas claro, as outras vão ter outros adicionais que vão te ajudar nessa preparação. Então, Gabriel, quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista, você que já esteve do outro lado, né? Agora poder aqui contribuir para que outras pessoas possam tirar dicas, motivações, para em breve poder também dar dando a sua entrevista. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns pela conquista. Obrigado, eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, você já sabe, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.